Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de se está. Estamos aqui novamente assistindo aí de Houston, promovendo um podcast, né? Esse é o nosso número 15. E o título A Sabedoria para se tornar feliz, com base no livro A Verdade, número 8, capítulo 10, escrito pelo mestre Masaharu Taniguchi. A primeira edição saiu em 1954. Interessante, né? É, vamos então. Iniciar aqui a oração, fazer a oração inicial e depois a gente continua com o nosso podcast. Canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu que as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoe, para indicar o caminho dos céus da terra, protegendo. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse podcast conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado. Então, como sempre, é gratificante estarmos aqui, né? Nesse trabalho maravilhoso de passar um pouco da filosofia da Seixonoe para o maior número de pessoas possível e fazer com que elas mudem suas vidas a partir do momento que elas entendam os benefícios de estudar essa filosofia, né? A gente muda completamente, né? Eu mudei e todos os que estão aparecendo por aqui, você pode perguntar para eles, todos eles mudaram suas vidas depois que começaram a assistir Noé. Então, hoje é o nosso 15º podcast, sempre trazendo pessoas que têm bastante experiência assistindo Noé, né? Da filosofia, né? Eu quero lembrar que as nossas lives são no nosso canal do YouTube, Seishonoye Houston. Bem fácil. Não deixe de se inscreverem, né? E acionar o sininho. E deixe o seu like se vocês gostarem do conteúdo, né? Então, hoje teremos pela segunda vez nossa convidada especial, vinda direta do Triângulo Man, a senhora Flávia Pereira Reis Silva, a qual ainda está me devendo os pão de queijo famosos de Uberlândia. Ela se apresentou em nosso segundo podcast, imagina, ela já foi a segunda pessoa que apresentou aqui o podcast, né? Tem muito conhecimento. Então, eu gostaria que ela novamente se apresentasse rapidamente e, se possível, nos desse um pequeno relato. Muito obrigado, Flávia Sam, por aceitar o nosso, né, convite. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todos. É com muito orgulho, né, como se diz, estar aqui novamente, nessa segunda vez. É uma honra para mim, principalmente por ter ficado sabendo disso. Fiquei muito orgulhosa, porque, como se diz, quer dizer que o propósito de Deus está sendo cumprido. A vontade dele está sendo, como se diz, dissipada e todos estão sentindo e sendo acolhidos com as palavras da verdade através da filosofia da Seiichi Noe. Então, fico muito feliz. Mais uma vez, meu nome é Flávia, sou da Regional MG Triângulo Alto Paranaíba, daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Tô devendo o tal dos pão de queijo, mas logo, logo ele vai comer esses pão de queijo. Já fiquei sabendo que logo, logo ele tá por aqui. Aí quem sabe, né? Vai se É, deliciar nos pão de queijo mineiro, gostoso. Que não adianta, é só os mineiros que sabem fazer uns pão de queijos bons, né? Mas tudo bem. O nosso pequeno relato de hoje é um relato que foi muito interessante. Quando eu fiz o primeiro podcast aqui com o preletor Oliver Sam, é, eu havia já uns bons anos, mais ou menos uns 10 anos. Eu já tenho duas filhas maravilhosas,
uma de 24 anos e uma de 17, e tentava há 10 anos ter o terceiro filho. Eu sentia essa necessidade, esse interior meu, no meu interior, eu me sentia assim, que ainda precisava ainda vir mais um ser de luz para essa família. E tentava em nada. Então, assim, e ficava muito frustrada, chateada, porque quando eu fazia o teste, achava que estava grávida e nada. Aí o médico falava: não, não tem jeito de você engravidar, não, porque você tem problema no ovário, você tem um tal de ovário micropolicístico que não engravida de jeito nenhum, só se tomar remédio, papapá. E você já está com mais idade, porque tem, como se diz, eu tenho. Hoje, atualmente, estou com 44 anos, né? Então, assim, depois dos 40 ainda é muito mais difícil ter filho, tem um monte de problemas, se você É, engravidar. Então, como se diz, eu literalmente descrencei o ano passado, em 2024. Eu cheguei à conclusão, falei assim, eu não vou mais tentar, que eu já estava já com 42 anos, e eu falei, não, não vou fazer mais nada, eu vou entregar nas mãos de Deus. Eu, assim, esqueci, deixei de lado. Aí nessa apresentação minha aqui, a gente conversando, tal, fiz a apresentação toda bonitinha, né? Nervosa, porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Passado alguns dias, eu comecei a sentir algumas coisas, uns trem que eu fui e fiz um teste. No que eu compro o teste e faço, tá lá, dois tracinhos positivos. Eu não acreditei, falei, gente, não pode. Não, que é isso? Não, como se diz, não sabendo disso, falei, não acredito. Fui, comprei mais outro teste, deu positivo. Eu falei, gente, então, né, custei acreditar, mas Deus me abençoou. Com os 42 anos, consegui ser mãe novamente. Quando eu fiz essa apresentação, eu já estava grávida, mas eu não sabia. Deus foi tão misericordioso, tão maravilhoso, que me deu esses dois presentes. Então, sim, hoje eu posso falar que hoje, nesse segundo podcast, eu estou com meu bebê de 8 meses, José Ricardo, sabe? Todo lindo e maravilhoso. Passei a gestação mais tranquila possível, sabe? Sendo que o meu outro médico que tinha me atendido falou que se tivesse tinha tanta complicação, tantos problemas, mas não. Graças a Deus, Deus me abençoou. Os nossos antepassados permitiram com que viesse mais um descendente para a família. Então, gente, o que eu posso falar para vocês é que a gente tem que confiar em Deus. Só Ele sabe mesmo, de verdade, o que que a gente precisa. E o outro agravante, é na hora dele, não é na minha hora. Então, ele teve que saber a hora exata de vir um bebê. E veio na hora certa. Então, assim, ele está sendo a luz na nossa família aqui, a alegria, a energia que ele passa. Então, assim, é só Deus mesmo. muito bem. Parabéns, parabéns. É realmente o seu trabalho na Seixão E. As pessoas não entendem, né? É exatamente isso que eu estava falando antes. É como as coisas acontecem para as pessoas que estão estudando os livros, praticando a Seixão E, lendo a Sutra Sagrada, fazendo Shinsokan. Enfim, isso aí vai ajudando a pessoa a que as coisas na vida aconteçam. Porque a gente quer que essa vida, que as coisas da vida aconteçam, né? Então, é o que aconteceu com você, né? Parabéns, muito bem. Eu acho que é um exemplo para todo mundo, né? Um exemplo. Sim, Muito obrigado. muito Muito. obrigada, eu que agradeço. Vamos começar nosso trabalho aqui, baseado nesse livro, A Verdade número 8. Eu queria que você comentasse, segundo o mestre Masaru Taniguchi, né, o nosso grande mestre, como descobrir uma oportunidade, né, uma oportunidade, e qual a diferença entre prazer e felicidade? Então, a oportunidade que o mestre comenta para nós aqui, que a gente tem que saber que ela pode vir de duas maneiras. Através das pessoas, alguma pessoa chega e te passa uma oportunidade, ou através de você mesmo descobrir uma oportunidade que brota dentro do seu interior, certo? Então, assim, a gente percebe que
o mundo, ele é lotado de oportunidades. Todo dia a gente tem uma oportunidade, mas vai depender de como que vai estar a nossa vibração. Como que você vai estar pensando nesse momento? Você vai estar emitindo vibrações de pensamentos positivos? Você vai estar emitindo pensamentos ilusórios? Então, você tem, mesmo com essas oportunidades, a gente tem ainda a possibilidade de colher com essa oportunidade a felicidade ou a infelicidade. Por quê? Porque vai variar de como que a gente vai poder agir e pensar. Que, como se diz, se você estiver pensando positivamente e acreditar que você vai, vou dar um exemplo para ficar mais prático. Vamos supor, você tem um sonho de trabalhar em determinada empresa. Eu quero determinada empresa, eu quero trabalhar naquela empresa. Mas como que você vai fazer? Você vai conseguir aquele emprego rápido de chegar lá naquele cargo, que é o cargo que você deseja? Talvez não. Mas aí vamos supor que você consiga um emprego nessa empresa, mas só que num setor mais inferior. Por exemplo, se na área de limpeza, não é a área que você quer nesse momento. Mas aí o que que você faz? Você aceita, você agarra essa oportunidade que aparece nas suas mãos. Aí você vai graduando com o quê? Que é, que é a palavra-chave para essa oportunidade fluir até o determinado setor que você quer. Fazer com sinceridade e amor. Tudo que a gente faz com amor e com sinceridade é o que vai acontecendo. A energia vai fluindo, Deus vai abençoando e as coisas vão encaminhando degrau por degrau até você chegar onde que você deseja. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com muito amor, com muita honestidade, com muito carinho e com muita dedicação, porque não tem como ter erro. Você está fazendo tudo certinho, você está no caminho certo. Então, quando você está no caminho certo, consequentemente, vai chegar. Mas você tem que ter o quê? Calma, paciência e perseverança. Não desistir. Por isso que você tem as oportunidades. Você tem que saber ouvir a voz do seu interior, porque dentro da gente tem Deus. Ele está aqui a todo momento conversando com você. Então você vai decidir, através do seu silêncio, conversando com ele, você vai ouvir e vai pôr em prática quando é uma oportunidade que vem de dentro de você. Mas tem hora que vem a oportunidade de fora, que aí o que é? Deus já te encaminhando, que ele já sabe o que que você quer mentalmente e te encaminha já para a oportunidade que aparece. Agora, a diferença entre prazer e felicidade, que o mestre Masaharu Taniguchi, né, comenta para a gente, é que o prazer é uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea. Ela é passageira, não é uma felicidade que vai perdurar por muito tempo. Por isso que a felicidade verdadeira, aquela que ela é eterna, sabe? É quando você vai fazer o quê? Você vai beneficiar o próximo. Você vai fazer alguma coisa que vai trazer alegria para outra pessoa. Isso é a nossa verdadeira felicidade. Agora, o prazer é um prazer momentâneo. E ele, você fica assim, ele aparece, mas você tem que ficar sempre correndo atrás dele para você surgir, para você ter o prazer. Por quê? Porque o prazer ele foge, ele não fica um prazer. Tudo que acontece, quando eu li isso daqui, eu veio na minha mente assim: o prazer é como se fosse a nossa verdade horizontal. Ela é ilusória, ela desaparece. Com o tempo, ela vai desaparecendo. Agora, a felicidade é a nossa verdade vertical, porque ela está ligada com Deus. Então, quando você está ligada com Deus, você está na felicidade verdadeira. Você entendeu? Ela não vai desaparecer. Pode talvez diminuir um pouquinho, mas você vai sempre estar na constância, que é sempre acontecendo coisas boas, sempre beneficiando o próximo, sempre ajudando as outras pessoas. Então, essa é a diferença entre o prazer e a felicidade. Muito bem, muito bem, muito bem respondido. Obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço. E assim, complementando, né? Aí agora, Oliver Sam, para a gente poder dar sequência, eu queria te perguntar também, o que podemos dizer sobre os prazeres carnais? E como explicar que o prazer pode também ter sido feito para o sofrimento? Sim, eu só queria fazer um comentário em cima do que você falou, que a pessoa às vezes, quer dizer, entra numa empresa que você falou, um cargo mais inferior, um varredor. Então, mas ele disse assim, eu vou ser o melhor varredor dessa companhia. Quer dizer, ele vai fazer o melhor de si. E com certeza essa pessoa vai crescendo, como você falou. Então a Sim, gente tem que fazer sempre o melhor de si em cada ponto, em cada situação que a gente está. Seja o que você quer agora, o que você não quer, mas não importa. Seja o melhor naquilo que está fazendo agora. Só esse comentário. sim. E isso daí foi, você até me deu um engajamento, que você falando isso, que fala que o mestre também comenta que, no mínimo que seja, qualquer tarefa que te colocou hoje para você fazer, que seja, por exemplo, varrer, igual você comentou, varrer na empresa, varrer o serviço lá. Mas também pode ser também no seu lar, aonde que você está com a sua família. Isso também engloba na família. Que se você pegar, não importa a tarefa que você for, você faz ela com dedicação, afinco, você contamina o ambiente com energias positivas. Então, assim, vai prevalecendo a harmonia, a prosperidade, o amor, vai diminuindo os conflitos. Isso mesmo. Mas então, com relação à pergunta, a verdadeira felicidade, ela vai além dos prazeres do corpo, né? Então, o mestre fala assim: não sacrifique sua alma apenas para satisfazer seus desejos passageiros, né? Apesar de que a sociedade moderna, ela muitas vezes tenta seduzir você, dizendo: não, você é livre para fazer o que quiser, você tem direito ao prazer. Então, se você vai reprimir o desejo, é coisa do passado, né? Então, não pense de que adianta viver só atrás de sensações momentâneas, né? Traições, ostentação, egoísmo, né? Se no fim isso destrói, né? Destrói o quê? Destrói os lares, fere corações, afasta você de quem mais ama, né? Então, um exemplo real é o seguinte: alguém se envolve com uma outra pessoa fora do casamento, achando que é apenas amor. No início é emocionante, né? Mas depois vem o preço. Perde da, Tem perda da confiança, separação, filhos magoados, arrependimento, né? E então a alma bebe aos poucos da taça da amargura. Porque seguir só os desejos carnais pode parecer liberdade, mas muitas vezes é uma prisão disfarçada. Prisão disfarçada. Então, a verdadeira liberdade é escolher fazer o bem. Isso sim. A verdadeira alegria está em cultivar o amor, ser fiel, construir uma vida com sentido, né? A gente tem que ter um sentido na vida, né? Para que ela vá, né? Porque a alma se alegra quando vivemos com propósito. Então, se você não tem um propósito na vida, você não chega a lugar nenhum, né? Onde se quer chegar, né? Você tem que dizer para si próprio, até de preferência escrever, né? A escrita ela tem um valor maior quando você escreve o que você quer fazer da vida, onde você quer chegar, e você vai acabar realmente chegando lá, né? É. E tem eu até peguei aqui na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5 versículo 13 diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade.
mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, essa passagem deixa claro que liberdade não é fazer tudo o que quer, mas sim escolher amar e servir. É a liberdade com responsabilidade, né? E transcender os impulsos do corpo é viver bem pelo bem do outro, né? Pelo bem do outro. A gente sempre ensina a se trabalhar pelo bem do outro e não o seu, né? Porque o seu vai ser consequência daquilo que você deu, né? Então, isso sim seria uma felicidade duradoura, que você falou da felicidade, né? A felicidade duradoura, né? Então, isso com relação ao sofrimento, prazer foi feito para alegria ou para sofrimento? Né? Essa pergunta. Às vezes, que começa com prazer termina em dor. Muitas vezes, né? Isso nos faz refletir, nem tudo que dá prazer leva à felicidade, né? Né? O passado já passou, né? Ele é só material de aprendizado, né? O sofrimento de ontem pode se tornar sabedoria como um caqui amargo que amadurece e vira doce. Então, viva agora com coragem, com amor, com propósito, né? Não alimente dores do passado, né? O presente é o altar sagrado. Suba nele com a alma limpa. Mas, em seguindo aqui o nosso trabalho, Flávia Santa, temos que analisar esse estudo aqui falando o seguinte: podemos dizer que amar e gostar são a mesma coisa? Amar e gostar são a mesma coisa? E o que diz sobre o falso e o verdadeiro amor e sobre o caráter? É, é uma sequência muito boa, né? Porque amar e gostar, analisando, talvez pensando na análise assim rápida, parece que é igual, né? Ah, não, amar e gostar é a mesma coisa. Mas não, tem diferença. É igual o amar e gostar tem mais ou menos a ver com o prazer e a felicidade, que a gente falou anteriormente. É Só verdade. que o gostar é uma coisa assim que eu vou falar que ela assim, é descartável. A gente vamos analisar como descartável o gostar, que você vai usar, vai usar o tanto que você quer, até se saciar. A hora que você se saciou, joga fora, descarta, deixa lá, pronto. Agora, o amar, não. O amar, ele já requer cuidados, ele já não é descartável. O amar, o verdadeiro amor, ele é eterno, que dinheiro nenhum compra. Você pode ter o dinheiro que for, você não consegue comprar o amor. Por que que você não consegue comprar? Porque ele requer o quê? Cuidado, atenção. Ele requer que você esteja do lado, vendo aquela. Vamos analisar, ou como o amar como pessoa, o amar como outra coisa, você vai estar lá do lado vendo o crescimento. Aqui eu até achei interessante, dando um exemplo da maçã. Você gosta de maçã. Aí o gostar. Não, eu gosto de maçã. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a maçã, comer ela, porque ela é agradável. Ela me dá sensações agradáveis. Eu vou lá comer a maçã, pronto, acabou. Aí o resto que eu não queria, joguei fora. É o gostar. Mas não, quando você ama, o que que você vai fazer com a maçã? Você vai apreciar ela, você vai se deliciar dela, mas aí o que que você vai fazer? Você vai guardar a semente e vai implantar uma macieira, porque você quer cultivar essa maçã para ela quer continuar, porque ela é muito gostosa, ela é muito saborosa. E você quer ver o quê? O crescimento dela. Então, essa diferença pode ser tanto comum com coisas, mas como pessoas também. Quando você envolve com alguma pessoa que você ama, você quer ver o quê? Ela crescer. Então, o que que você vai fazer? Você vai cuidar, você vai dar atenção, você vai dar carinho, você vai auxiliar ela, você vai impulsionar a pessoa a crescer, você vai acompanhar lado a lado o crescimento. Isso é o amar.
Esse é o verdadeiro amar. Agora, o gostar, eu gosto daquela pessoa. Como? Você vai estar ao lado dela, vai usufruir aquela pessoa, aquela pessoa está te beneficiando naquele prezado momento. Aí, a hora que ela te proporcionou tudo aquilo que você precisava, você cansou. Aí, o que que você vai fazer? Você vai descartar. Essa é a diferença do amar para o gostar, sabe? Então, o mestre fala isso, que a gente tem que prevalecer no amar. O amar que é o quê? Você preocupar com o próximo, ajudar a pessoa, certo? Você está ajudando você e ela ao mesmo tempo. Agora, a diferença entre o verdadeiro e o falso amor é mais ou menos cai no amar e gostar também. Porque o verdadeiro amor, ele é eterno, ele é infinito, ele sempre vai estar em crescimento. A pessoa sempre vai sentir aquele bem-estar. Aonde que ela estiver, ela vai sentir o amor, sabe? Ela vai se sentir que o amor é puro. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não vem do desejo carnal. Agora, o falso amor, ele vem do desejo carnal, porque é momentâneo, ele é passageiro, é rápido. Você vai viver aquela intensidade, aí de repente aquela intensidade ela vai diminuir, e a hora que ela diminuir, acabou. Então, assim, por quê? Porque ela vai te criar um quê? É igual o que o pretor Oliver comentou em relação ao ciúme, à traição. A traição, ela se entra no falso amor, porque é uma coisa passageira, que vai lá no fim, vai trazer o quê? Um remorso, um ciúme, porque não era aquilo lá que era o objetivo de Deus. Não é isso que é o verdadeiro significado da nossa vida. O nosso verdadeiro significado é de proporcionar coisas boas, sabe? De transparecer coisas positivas para as pessoas. Então, o amor ele tem que vir de dentro para fora. Então você tem que amar com intensidade, sem o quê? É o amor altruísta, aquele que você vai amar sem esperar as coisas em trocas. Você vai doar e pronto. Você não precisa ficar esperando e cobrando, porque quando você cobra, aí já é o amor falso, porque não é amor de verdade. Já é alguma coisa já baseada no interesse. Então a gente tem que ver, comparar o que que você está tendo de relacionamentos ao seu lado, se é um amor verdadeiro ou se é um amor falso. E sempre prevalecer no amor verdadeiro, sempre buscando coisas boas, sempre buscando, independente que talvez o próximo não esteja correspondendo com você, você não se preocupe, continue. Continue na sua trajetória, não mude a sua essência, continue. Se ela está sendo manifestada para você como um verdadeiro amor, vá, não importa. Não se preocupe. Você tem que entender que a pessoa mais importante, que é um ser maravilhoso, que é Deus, está vendo tudo. E é isso que você tem que importar. Aí, sobre o que diz o caráter. O caráter já é uma nossa qualidade, que é o quê? Todos nós temos dentro da gente a verdade da vida. O que que é? O Deus alojado dentro da gente. E esse Deus tem o quê? O caráter. Todos nós temos um caráter, certo? E ele precisa o quê? Ser desenvolvido. Então quer dizer que o caráter, ele para ele ser desenvolvido, a gente tem o quê? Que manifestar Deus através dos nossos atos. Só que o que pode acontecer? É, diz para nós que se a gente perder o nosso caráter, que é uma das nossas qualidades de manifestar o quê? A honestidade, de pensar no bem do próximo, de fazer coisas boas para as pessoas, de poder auxiliar as pessoas. Se você perde o caráter, você está perdendo um pouco de Deus, está perdendo o verdadeiro eu seu. Porque quando a pessoa perde um dinheiro, vamos supor, eu estou rica, perdi um dinheiro, pronto. Na realidade, você acaba não perdendo nada, porque o dinheiro é uma coisa ilusória. Ele não é, é uma coisa material que se dissipa. Você está com saúde, perdendo a saúde nesse momento. Sua saúde está fragilizada.
Isso significa que alguma coisa interna de você, o seu eu interior, ele está fragilizado, ele está o quê? Com algumas manifestações que precisam ser reorganizadas. Agora, quando você perde o caráter, você está perdendo a essência da sua vida. Então, o que que Deus pede? Para que a gente volte para dentro da gente, para que a gente manifeste o nosso caráter. E qual que é o nosso caráter? Manifestar o amor pelas pessoas, manifestar os atos de amor. Hoje em dia as pessoas estão precisando muito que a gente auxilie. As pessoas hoje estão necessitadas de atenção, de carinho, sabe, de uma palavra. As pessoas hoje estão precisando de ouvintes. Nós precisamos ouvir. Isso é um caráter. Você pegar, ouvir aquela pessoa. Talvez ela está precisando só falar, já vai auxiliá-la em muitas coisas. Então, isso é o que Deus quer da gente, que a gente manifeste nos nossos atos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o nosso amor, a nossa essência que está aqui gritando e pedindo auxílio às pessoas. Então, vamos auxiliar mais, vamos manifestar o nosso caráter, que é o caráter de Deus, que é o caráter de quê? Que é a essência verdadeira de que nós temos amor dentro da gente. Nós temos tanto amor aqui dentro, e é um amor infinito, é um amor que ele não vai acabar nunca. Então, você pode doar o tanto que for, que quanto mais você doar para aquela pessoa, mais coisas boas vai surgir, mais amor vai brotar dentro de você. Por quê? Porque ele é inesgotável. Então, gente, vamos dedicar mais amor às pessoas, sabe? Vamos ouvir mais, vamos auxiliar. Quem que a gente precisa ajudar, que estiver passando, precisando, vamos fazer isso. Vamos manifestar Deus nos nossos atos do dia a dia. Muito bem, muito bem. Eu gostei. Gostar é descartável. Achei muito legal isso. E eu vou ser sincera que eu estava lendo aqui, né, e pensando, gente, como que eu vou fazer essa diferença, né? Aí onde que eu falo que é a intuição de Deus, né? Me veio isso na minha mente. Gente, mas aí eu falei, eu vou escrever e vou colocar, porque eu também achei muito interessante ter, não, ter me passado isso pela primeira vez. Dá Porque bem, é, né? Se mostra a gente bem a diferença, né? Muito bem. mostra, porque é, né? Infelizmente é isso, né? O gostar e o amar é muito. A gente pensa que é igual, mas não é. Tem uma discrepância muito grande entre os dois, né? Não, com certeza as pessoas aprenderam muita coisa aí com ser descartável. Ai, muito obrigada, eu fico feliz. Então, agora, eu queria. Por que que o amor. Aí, agora vamos continuar com o amor, né? Porque o amor hoje ele tá bem assim, interessante. Por que o amor por que o amor vê Deus alojado no interior das pessoas? E por que é importante conhecermos a lei da causa e efeito? Se vê que começa, ele vai indo num tema e vai se aprofundando, né? O que você falou agora há pouco, eu já vou falar outras coisas de outra forma, mas as pessoas vão entendendo melhor. Quer dizer, ele vai se aprofundando cada vez mais no tema, né? Uhum. Ele vai No caso, engajando uma na outra, né? no caso, o amor verdadeiro enxerga o que os olhos comuns não veem, por exemplo, né? Que ama de verdade percebe Deus dentro das pessoas. Você falou alguma coisa parecida. Então, Uhum. quem ama de verdade percebe Deus dentro das outras pessoas. Olha que coisa interessante. É como se o coração enxergasse além da aparência e dos erros, né? Aquela pessoa só fala, quer dizer, a gente, o amor não enxerga os erros, tá? Ele vai além, ele vai além, né? É que se eu falar para minha esposa, ela tinha uma mancha aqui, tem, né? Do lado esquerdo, e ela sempre teve problema com essa mancha. Eu nunca vi a mancha, nunca vi a mancha. É impressionante, né? Então, mesmo quando o outro parece fechado, né? Difícil ou distante, o amor vê qualidades escondidas, né?
Ouve palavras não ditas. Você falou de ouvir aí. Ouve palavras não ditas. Quer dizer, ela não precisa nem falar. A pessoa percebe. Entende os gestos que passam despercebidos aos olhos comuns. Então você vê como o amor é profundo, né? Né? Por outro lado, quem não ama não tende a criticar tudo, né? Tudo tá ruim, né? Mesmo quando alguém faz algo bom, o coração endurecido, ele distorce, né? E se transforma em algo negativo. Ele consegue, porque ele não tem amor, né? É como olhar um jardim e só ver os espinhos e não ver as flores, né? Que interessante, né? Se olhar para o jardim, nossa, cheio de espinhos isso aqui. Mas e as flores? Cadê? Você tá vendo a flor aí, que é a coisa mais linda do mundo? Não, só vê o espinho. É, então, o amor tem o poder de purificar, né? É. Ele cura, ele levanta a pessoa, ele encoraja, ele transforma, né? Porque o amor dá sentido à vida. Então, para quem ama, para quem é amado, você vê o poder do amor que tem, né? Tem um exemplo prático, assim, imagine ver um morador de rua caído no chão, na calçada, e quem ama não passa indiferente, né? Parece não é um só desconhecido sujo no chão, é um irmão que está ali, alguém que carrega dentro de si a centelha divina, né? E tem gente que sai correndo, né? Não quer nem olhar, né? Isso aí é falta de amor. Então, amor é não conseguir ficar insensível, olha, interessante isso, diante da dor alheia. Sobre a lei da causa e efeito, que você perguntou, quem entende a lei da causa e efeito não fica esperando a sorte, né? Porque tudo na vida tem uma origem. Então, se queremos algo certo, um determinado resultado, devemos começar pela ação certa, né? Quer ser ouvido? Ouça com atenção os outros, né? Quer ser perdoado? Comece perdoando. Quer prosperar? Plante esforço, foque naquilo que você quer e tenha fé. Fé que você vai conseguir aquilo que você deseja, né? Porque nada é por acaso, né? É, é que nem você falou seu filho agora nessa época da vida. Isso nada é por acaso, né? Que coisa maravilhosa, né? Você tem um filhinho agora de 8 meses com 40 e poucos anos. Quando as pessoas falam, não, não adianta mais nem tentar, você nunca tirou do sua mente que era possível, né? Então, quem planta flores não colhe espinhos, né? Quem planta luz não vive na escuridão, né? Então a gente tem que parar de esperar essa casualidade, né? Essa causalidade. Devemos tomar a iniciativa, né? Então, plante hoje para colher amanhã. A gente fala isso, porque você é o autor da sua colheita, né? Você é o autor da sua colheita. Não, por isso não vai é, reclamar de ninguém. A gente aprende a ser estudando o seguinte: nós somos os únicos responsáveis por tudo é tudo mesmo que acontece na nossa vida. Ah, mas foi ele que. Não. O que você fez antes, como que você pensou. Então, nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E basta, como diz o italiano, e basta.
certo? Algum comentário, Flávia? San? É, não, é bem interessante mesmo essa parte da causalidade do efeito. É que, igual você falou, que a gente é responsável por tudo que a gente planta, né? Então, assim, por isso que a gente tem que, nessa parte, nesse ponto aí, que é o primordial, a gente tem que analisar o que que a gente está pensando. Porque o que a gente está colhendo é o que a gente está primeiro pensando aqui. Então, assim, igual você aí junta isso junto com, igual, por exemplo, eu vou dar o exemplo para ficar mais fácil. Igual, por exemplo, a causa e efeito. Tudo acontece conforme você pensa. Aí veio as pessoas, igual, por exemplo, no caso de eu ter tido a bênção de ter o José Ricardo. Que antes, igual você comentou, que antes as pessoas vinham e falavam: Ah, você tem, nossa, está com 42 anos. Então, sim, vem muito, e o externo vai vir sempre em você e querer talvez te derrubar com os Com pensamentos certeza, com negativos. certeza. Aí você vai ter que ter o quê? A sua essência de escutar o quê? O seu eu. Não, eu acreditei, eu confiei numa voz interna. Então, eu plantei o quê? A confiança em Deus. Eu ouvi e confiei nessa voz dele. E o que aconteceu? No tempo dele, eu colhi o que eu estava pensando. Então, essa é a causa do efeito. A causa e o efeito é esse. Porque se você pensar só negativamente, o que que você vai colher? Só coisas negativas. Mas se você colher positivamente e aguardar no tempo certo, vai surgir. Vai surgir o que você tanto esperava. Só que nós temos, assim, os seres humanos que vivem aqui, e no momento que estamos todos vivendo nesse mundo agora, a gente não está tendo a paciência de esperar. Então a gente quer o que acontece ontem e não tem um tempo de esperar que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Então o que você planta hoje, você não sabe quando que você vai colher. Esse é o X da questão. Nós não sabemos quando que a gente vai colher. Pode talvez colher amanhã, ou daqui um mês, daqui 2 dias, daqui um ano, ou daqui anos. Então, esse é o X da questão de nós seres humanos, da causa e efeito, que a gente acha que a gente não está que a gente não está fazendo certo. Por quê? Porque você não está vendo o resultado. É verdade. É, Flávia, San, por que temos que servir ao outro primeiramente? E o que você me diz sobre a virtude? Né? Aliás, você já comentou um pouco sobre a virtude, né? É, a virtude, o caráter são todos assim, tão interligados, né? Tudo vem da essência de Deus. Mas vamos primeiro pelo servir ao outro primeiramente. Está interligado também com tudo que nós já falamos, né? Continua aprofundando mais ainda, né? Evidente. É verdade. É, o servir primeiramente ao outro quer dizer que é um dos mandamentos que Deus prega. Vamos servir primeiro o próximo para nós depois. O que que acontece? Quando a gente serve as pessoas, a gente auxilia elas, a gente está doando. O que está escrito na Bíblia? Dá e receberás. Então, para você receber, você tem que doar primeiro. Então, quando você doa, necessariamente entra na causa de efeito também, na lei da causa e efeito, você vai receber. Porque, igual, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma, vou falar de uma empresa também, que eu acho que é mais fácil os exemplos. Uma empresa não está sendo bem sucedida no presente momento. Se eu for fazer uma análise dela, você tem que ver como que está sendo a lei da doação dentro da empresa. Como que está o gerenciamento? Está doando atenção aos clientes? Os clientes que estão chegando, eles estão sendo bem recebidos? Eles estão tendo aquele acolhimento? Tá fazendo os preços certos? Não está usurpando dos clientes? Então, tudo isso, se você fizer tudo certinho, não, olha, a minha empresa, ela vai seguir corretamente. Vou fazer com boa qualidade os produtos, vou atender muito bem os clientes, vou fazer o preço justo. O que que vai acontecer? Consequentemente, essa empresa, ela vai prosperar muito. Por quê? Porque ela está doando primeiro. Ela está o quê? Beneficiando o cliente, que é a pessoa-chave da empresa.
Porque se a empresa não tem cliente, ela não vai funcionar. Então, ela entendeu que quem que é o primordial? O cliente. Então, o que que é servir ao outro primeiramente? Você quer ser feliz? Porque felicidade já está aqui dentro da gente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que nós, seres humanos, precisamos já está aqui dentro da gente. Nós temos amor infinito, alegria infinita, sabedoria infinita, saúde infinita. Está tudo aqui. Eu não preciso nada do outro. O que que eu preciso fazer? É transbordar o que está aqui dentro para o outro. Isso que é servir primeiramente o outro. Eu estou tirando daqui de mim para dar para o outro, que ainda não entendeu essa. Ele também tem a mesma coisa que eu tenho, ele tem. Mas o que acontece? Ele ainda não compreendeu essa verdade. Ele ainda não entendeu que ele tem tudo que ele precisa. Aí o que que eu faço? Eu vou pegar e transportar para ele até ele entender. Ou talvez se ele não entender também, não está tudo bem, sabe? Mas o importante é que eu estou transferido. Nessa transferência eu estou doando. E o que que vai acontecer? Ele vai receber e ele vai o quê? Mandar de volta para mim. E nisso vai estar todo mundo em harmonia. Isso quer dizer você servir o outro primeiramente. É você dar para depois receber. Perfeito, perfeito. É muito bonito, né? Nossa, quando eu estudei essa parte aqui, nossa, me deu uma emoção, fiquei tão feliz. Eu falei, gente, é igual eu pensei. Olha para vocês verem, vou falar de novo do meu bebê. Ele, nesse momento, ele está recebendo. Eu estou doando tudo para ele, meu. E o que que eu recebo em troca? Os carinhos, aquele sorriso, aquela alegria. Então você vê, tá saudável, tá perfeito. Eu estou fazendo o que Deus está querendo, que é o quê? Servir o próximo. Eu estou servindo ele. Então, consequentemente, para você ver, ele ainda não sabe falar nem nada ainda, mas ele naturalmente, conforme a vontade de Deus, ele pega e me, 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 me transborda com essa receptividade do amor dele para mim. Então, esse é o servir primeiramente. A virtude está ligada a isso também, porque a virtude é o quê? É a nossa essência, ela está dentro de Deus, está dentro de mim, essa virtude. E essa virtude, ela pode ser considerada como um karma positivo da pessoa, que faz parte do meu ser. Então, vamos outro exemplo. Uma pessoa que transmite uma energia muito gostosa. Já teve acontecer de você estar num ambiente assim, chega uma pessoa e o ambiente muda. Tudo fica assim mais agradável, todo mundo começa a sorrir, começa aquela energia gostosa, uma harmonia. É isso, é o karma positivo, isso é a virtude. É quando as pessoas sentem que aquela pessoa transmite uma energia, ela transborda o ambiente que ela está naquele momento com essa energia positiva e tudo vai se encaixando, tudo vai se propondo para o melhor. Um exemplo igual, por exemplo, eu posso dar um exemplo como um empresário, um grande empresário, ou talvez um governante muito assim empoderado, que ele sabe, através da virtude dele, como fazer com que a sociedade encaminhe perfeitamente. Então, essa é a nossa virtude, é quando ela tem é a natureza divina, né? Ela está alojada no ser humano e ela é considerada como um próprio Deus. Então, ela veio para quê? Para a gente salvar as pessoas. Então, sim, aquela pessoa está precisando, igual o Dr. Oliver falou, a gente encontra uma pessoa na rua. Se você vai, para e conversa com ela, você está salvando aquela pessoa. O que que você está fazendo? É uma virtude. Você está fazendo com que transmita o amor através das suas palavras. Aquela pessoa ela vai se sentir acolhida e vai o quê? Transformar a vida dela. Não estou te ouvindo. Muito bem. Ah, Parabéns aí pela resposta. Muito obrigado.
Agora, poderia explicar por gente, por favor, por que, quanto mais a adversidade, mais profundamente será esculpida a nossa vida? E qual o tesouro mais duradouro? É, bom, nossa existência é a nossa própria obra, né? Qual o tesouro mais duradouro da vida? Não é o dinheiro, com certeza, não é a fama, não é a beleza, né? Então, o verdadeiro tesouro é aquele que nunca perde seu valor, né? É a virtude. Você já falou. Que o dinheiro, quando usado sem virtudes, se perde facilmente. Veja, por exemplo, esse exemplo das pessoas que ganharam loteria, milhões, milhões, mas não tinham virtude, não estavam preparados e perderam tudo, né? É, então, pessoas que enriquecem que agem com ganância, né? Que são ricos, desrespeitam ao outro, né? Muito orgulho. Então, eles muitas vezes perdem tudo. E o que fica é apenas a solidão e o arrependimento, né? Então, o prazer, quando buscado em excesso, esse equilíbrio, destrói a alma. Quantos se perdem no vício, na luxúria, na ostentação, né? Tendo preencher um vazio que só a virtude consegue preencher, né? Você vê como é importante a virtude, né? Já a beleza, que está unida à virtude, né, se transforma em algo sublime. Não é apenas aparência, é uma luz que inspira. Uma pessoa com alma bonita e virtuosa não apenas encanta, né? Ela eleva a alma de quem está por perto. A gente quer ficar perto dessa pessoa. Essa pessoa que tem uma alma tão elevada, tão bonita, você não sabe por que você quer ficar perto dela, né? Eu tirei de Provérbios, tri- é, capítulo 31, versículo 30, ele diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Verdade, né? Mas o homem que teme o Senhor será elogiado. Essa passagem mostra que a beleza externa, por si só, não tem valor duradouro. O que realmente enobrece uma pessoa é a virtude interior, né? O que a gente tem dentro da gente, né? Inclusive, especialmente quando é fundamentada na reverência a Deus. Quer dizer, você realmente acredita que Deus está dentro de você, que Deus é o Todo-Poderoso e que você deve reverenciar sempre, né? Então, a virtude é o único seguro que nem o tempo, nem a crise, nem a morte poderão destruir, né? Porque nossa vida é como uma escultura, uma obra feita por nossas mãos, né? Tudo que vivemos, decidimos, enfrentamos, né, vai esculpindo o nosso caráter. Então, você falou sobre o caráter, né? Vai também, vai esculpindo a nossa história, o nosso valor. Você vê como é importante ter o caráter, né? Mesmo quando surgem dificuldades, elas fazem parte de um cenário externo, né? E com esse material bruto, né, que nós somos, né, e que esculpimos algo belo ou não, a gente depende da gente, a gente vai esculpir algo belo ou algo feio, né? Que as adversidades não são obstáculos permanentes, né? A gente aprende nessa região, né, que as adversidades fazem a gente crescer. Então eu gosto das adversidades. Eu tenho problema, eu vou resolver. Eu sei que eu vou resolver, né? Porque elas são, na verdade, ferramentas de transformação.
Então, quando a gente tem alguma diversidade na vida, as pessoas reclamam que tem muita diversidade, mas se elas enfrentarem a diversidade, elas vão assim, se transformar, né? Porque elas não são obstáculos permanentes. A diversidade acontece um problema, você vai resolver. Entendeu? Você tem um morro aqui, você pega, você vai dar a volta. Não, você vai, sobe o morro e passa por cima. Não precisa dar a volta. A gente dá a volta. Aqueles que dão volta nos problemas, saem pela direita, saem pela tangente, quer dizer, eles nunca vão chegar em lugar nenhum, né? Quanto maior o desafio, eu diria assim, mais profunda será a marca que deixamos, né? E maior pode ser o valor da nossa obra final, né? E existem uns exemplos práticos que eu resumi aqui. É um jovem que cresce em um ambiente difícil, mas decide estudar, né? Tem muitos casos disso, né? O gente pobre, ele cresce descalço, não tem sapato, mas depois ele resolve estudar e trabalha com dedicação, transforma a sua dor em força e sabedoria. A mãe que cria os filhos sozinha, e quantas mães tem por aí que cuidam dos filhos sozinha, né? Enfrentando limitações e críticas às vezes, né? Constrói uma história de amor e superação que inspira gerações, que elas conseguem criar os filhos, pôr na faculdade e ninguém sabe como, né? Então, por alguém que passa uma doença grave, e ao invés de se entregar e começar a reclamar, né? Escolhe ajudar os outros que estão na mesma situação. Resolve conversar, ver o ponto positivo das coisas, mostrar. Ela transforma sua dor em um serviço para as outras pessoas. No fim das contas, não é o que nos acontece que define o valor da nossa vida. Isso é interessante, eu achei isso aí. Não é o que acontece que define o valor da nossa vida, mas o que fazemos com o que nos acontece. Interessante, né? Não é o que acontece, mas é o que fazemos com o que acontece, né? Se a gente vai reclamar, ou se a gente vai usar isso como algo para nos elevar. Perfeito. É, Flávia, o que realmente é a individualidade e qual a melhor maneira de proceder? É, a gente falou tanto da doação, né, do dar e receber, e a gente vai entender que agora o que que vem individualidade? A individualidade, Deus deu para cada um de nós, né, esse característica, né, de ser indivíduos únicos. Eu falo que Deus é tão misericordioso e tão bondoso. Tem horas assim que eu fico até assim emocionada quando a gente vai estudar mais a profundo, né? E ver o quanto que eu vou falar assim, como que pensou nos mínimos detalhes de criar nós seres humanos e de colocar tantos seres humanos nesse mundo e cada um com uma individualidade peculiar. Porque, como se diz, nós dois estamos aqui, mas eu e você, eu tenho a minha individualidade, o Oliver Sun tem a individualidade dele. Se nós dois fôssemos, não tivesse isso, fôssemos idênticos, a vida não teria sentido. Olha como é maravilhoso a gente entender que a nossa individualidade, ela precisa existir para que possa ter a harmonia num todo. Para que eu sempre brinco que o mundo é um quebra-cabeça. Então, não tem como ter uma peça, se tiver
peça igual, o quebra-cabeça ele não fecha. Cada um tem que ser uma peça diferente para ela ir encaixando e montar aquele quebra-cabeça mais bonito. Então, essa é a visão de Deus. Ele fez cada um uma peça única. E dessa individualidade, ele mostrou que cada um com ela vivendo perfeitamente não atrapalha a individualidade do outro. O que ele não, ele deu o exemplo também da rosa. Ele não fez a rosa, a roseira vai dar rosa. O lírio vai dar lírios bonitos. Agora, se a roseira, começar a dar outros tipos de flores, que não seja aquela roseira, sai o quê? A desigualdade. Aí começam os conflitos. Não fica em harmonia. Por isso que nós precisamos da nossa individualidade. Não está no sentido de egoísmo. A individualidade é o que está alojado dentro da gente, que são as nossas virtudes, o caráter e todas as outras qualidades que estão aqui. E elas precisam que exista para que cada um possa desenvolver a função que vem estabelecida aqui. Por isso que Deus fala que nós precisamos olhar para nós primeiro. A gente tem que dar e receber para o próximo? Sim, mas você olha para você também primeiro, para ver quem é você. Quem é a Flávia? Quem é o Oliver? Porque ele tem as características dele, que a outra pessoa não tem. Então você tem que pegar e ver essa individualidade e colocar ela para o quê? Para contribuir com a humanidade. Se cada um viver essa individualidade conforme a orientação de Deus, a humanidade vai caminhar perfeitamente, sem conflito, sem guerras. Não haveria, não há necessidade dessas guerras que nós estamos acompanhando nesse momento. Se cada um vivesse a sua individualidade, se cada um vivesse conforme a orientação de Deus, estaremos todos vivendo normalmente, cada um seguindo um propósito, porque cada um vem com uma função, cada um vem com um dom a ser estabelecido aqui nesse mundo. Então, poderia estarmos todos vivendo tudo tranquilo, mas, né, infelizmente, na verdade horizontal, acontece alguns momentos ilusórios, mas vocês precisam entender isso, que você tem uma individualidade, que você tem uma individualidade que precisa ser colocada para fora e que você tem que acreditar nela, que quando ela começar a se manifestar, você colocar ela em prática, ver que essa é a sua essência. Nossa, a minha essência é, é falar bem. Então, põe ela em prática, viva ela, sabe? Viva esse momento, coloque e pronto, sabe? Tá tudo organizado, tá tudo assim na conformidade que Deus está querendo. Então você precisa entender o que é a sua individualidade. É essa individualidade que Deus está querendo mostrar para a gente, que cada um tem ela. E aí, qual que é a melhor maneira de proceder? Que, vamos dar um exemplo. Eu estou com um problema. Esse problema que eu estou aqui, ele vai ser resolvido. Aí eu resolvi esse problema. O Oliver Sam está com outro problema. Aí a solução que eu tive para o meu problema não vai ser a mesma para o Oliver Sam. Por quê? Por causa da individualidade. É isso que o mestre está querendo mostrar para a gente, que v- a nossa individualidade demonstra que nós vamos ter vários tipos de soluções, porque nem sempre a solução que foi boa para mim vai ser a mesma que vai ser para o Oliver Sam. Que cada um tem a sua maneira de ter a sua solução. Pode talvez coincidir, mas a maioria das vezes elas vão ser diferentes, porque foi estipulado para nós individualidades.
Então, assim, é você entender que, porque tem a hora da comparação, as pessoas ficam meio frustradas, principalmente hoje em dia, as comparações da internet, porque a gente fica vendo os status das pessoas, aí você fica comparando a vida daquela pessoa. Nossa, olha, a minha vida não tá igual àquela. Nossa, o meu relacionamento não tá igual àquele. Então, a gente não pode ficar fazendo esses tipos de comparações. Sabe? Nossa, aquela pessoa conseguiu resolver aquele problema daquele jeito. A gente tem que entender que a maneira que ele vive, como ele vive lá, pode ser e deve ser também diferente da maneira como eu vivo. Então, você tem que tentar, assim, o que que acontecer? A se adequar ao presente momento. Adequar através do bom senso, ver o que é melhor para você através de soluções mais práticas, a que vai ficar melhor para você solucionar nesse momento. E não ficar tentando pegar a solução daquela outra pessoa e trazer para dentro da sua vida, que de vez solucionar, vai, como se diz, vai trazer mais transtorno do que solução. Então, é você parar, concentrar, a hora que acontecer as eventualidades, igual o Oliver Sam falou, que precisamos dessas adversidades na nossa vida, precisamos dessas dificuldades, você vai centrar, parar, analisar e ver o que que é melhor para você naquele momento. Porque a solução ela está do seu lado. Basta você o quê? Serenar a mente e acreditar que Deus está junto com você, te orientando e te mostrando. Não é nesse caminho que você vai seguir. E você vai seguir. Ele dá um exemplo bom aqui dos pintores. Você pega e coloca um objeto, um modelo para o pintor. Tem uns 30 pintores ali. Os 30 pintores vão desenhar todas as telas iguais? Não. Vão desenhar telas diferentes. Por quê? Porque a percepção de cada um é única. Então é isso que que Deus está querendo mostrar para a gente, que a gente não precisa ficar nas comparações, a gente não precisa ficar olhando para o outro, para a vida do outro. A gente precisa voltar para gente, para dentro da gente mesmo, porque tudo está aqui. Então, você pode viver uma vida super plena, super tranquila, se você acreditar em você e entender que as respostas estão junto com você, não está no outro, está em você. E viver em paz, Muito né? bem, bom, a gente já está com o tempo limitado. Terminamos com a palavra paz. Isso que é muito legal. Parabéns a Flávia Sam por mais uma participação no nosso podcast, né? Por ter aceitado estar conosco novamente. Espero que as pessoas que estão assistindo e virão mas futuramente no nosso canal aproveitem e analise cada resposta, porque é um aprendizado muito profundo, né? Que o mestre nos traz, o mestre Masaharu Nariguchi. Então, muito obrigado, Flávia, por estar conosco aqui mais uma vez. Eu que agradeço imensamente, muito obrigada, viu? Agradeço mesmo, peço que todos reflitam com muito carinho, com muito amor nesse momento que nós tivemos aqui, que acreditem em cada um, que uma frase que a gente, desde o primeiro podcast, eu posso falar que eu coloco na minha vida e está sendo muito boa. Só coisas boas estão acontecendo, aqui, agora e sempre. Profira essa frase, você vai ver melhoras na sua vida. A gente tem que buscar coisas boas. Então, busque pensamentos positivos, principalmente para os momentos que estamos vivendo. Muito bem, parabéns, muito obrigado. Eu Vamos que fazer agora a agradeço. oração. Oração pela paz mundial. Nova versão pelo mestre Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com a brilhante luz espiritual de amor.
A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente. E o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E como sempre, terminamos com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada.